Olá, eu sou Daniele Carini e eu sou Patrícia Macedo e somos paisagistas do grupo Novo Jardim. Hoje nós vamos trazer para vocês uma série de vídeos com o objetivo de desmistificar muitas coisas na jardinagem. E além das dicas, viu, pessoal? Porque tem muita informação bacana para passar para vocês. O que eu tenho visto muito na internet nos últimos tempos é cortar a babosa ao meio e pegar aquela mucilagem e colocar no substrato para poder plantar. Gente, isso não existe. Não existe. Eu fico assim, passada, porque quando você coloca no substrato elementos molhados, você favorece o apodrecimento da raiz, da semente. E muitas vezes eles plantam, por exemplo, uma maçã inteira. Depois a maçã, eles mostram, retiram ela do solo, ela é enraizada. E aí, no caulezinho da maçã, no topinho da maçã, já frondoso, cheio de folha. E depois mostram já produzindo várias maçãs. E a maçã passou vários dias lá no sol e sai intacta, ela não apodrece. Então, são coisas desse tipo que a gente vai tratar nos nossos vídeos aqui no canal, para que vocês entendam que nem tudo que está na internet é verdadeiro. Vamos trazer o que é real aqui para vocês. Pois é, né, Dani? E além disso, que você abordou, tem muita questão das dicas, né? Ai, Patrícia, me dá uma dica para minha roseira, me dá uma dica de adubação. E é sobre justamente a adubação que eu queria falar um pouco aqui, sobre as dicas. Porque como é uma dúvida muito frequente, muito recorrente, diante de tudo que a gente tem hoje, né, Dani, no mercado, adubos hoje, você chega numa loja e você não sabe o que comprar. Porque antigamente a gente sempre se recorreu muito ao adubo esterco de vaca. Ainda é possível usar? É possível. Mas tem o jeitinho de usar, tem o jeito correto. Não é de qualquer forma, não. Não é de qualquer forma. E diante do que a gente tem hoje oferecido pelo mercado, em tecnologias, é uma coisa que eu falo muito quando vem me perguntar como é que eu adubo a minha planta, Patrícia. A adubação, ela precisa ser inteligente e ela precisa ser intencional. E o que é uma adubação intencional, Patrícia? É justamente, ao pé da letra, a gente adubar com a intenção de que naquela planta ocorra determinado acontecimento. De acordo com a necessidade da planta. Às vezes a planta está num estágio inicial, ela precisa crescer vegetativamente, então tem um foco de adubação. Amém. Aí quando a planta está com flor, já é outro tipo de adubo, porque pegando esse gancho aí que Dani falou, foi bem pertinente. Quando a gente compra uma mudinha pequena, sei lá, com 20 centímetros, por mais que ela seja uma planta que dê flores, que normalmente está cheia de flores, essa adubação, a gente precisa primeiro fazer uma adubação eficiente. Para quê? Para que ela primeiro cresça em tamanho, em volume, em folhagem, que tem muito essa questão da gente ter essa intencionalidade, porque quando a gente pega uma planta pequena, uma mudinha ainda, por exemplo, qual é a nossa intenção nisso? Primeiro, antes dela florir, que ela cresça, que ela se estabeleça, cresça em tamanho, cresça em folhagem, para só então a gente entrar com a segunda intenção, vamos dizer assim, naquele momento certo, de fazer ela florir. Aí a gente já dá uma adicionada, uma trocada nesse adubo e já entra com um adubo também direcionado para a floração. Então são momentos das plantas, que elas são momentos diferentes. Um pouco mais em frente, essa mesma planta, a gente também espera que ela dê frutos. Por exemplo, com a jabuticabeira, comprar ela pequenininha, o primeiro processo da adubação intencional, para primeiro que ela cresça, crie folhagens, cresça mais nessa parte vegetativa, uma segunda adubação, uma segunda etapa, né, Dani? A gente pode dizer assim, para a floração, e uma terceira para que a gente venha com a questão da qualidade dos frutos. Para que as plantas possam sustentar esse fruto, para que esse fruto tenha doçura, seja aquele fruto suculento, docinho, porque muitas vezes a gente tem uma frutífera em casa e vai provar os frutos que estão azedos. Então isso daí já é deficiência nutricional, tem a adubação correta para isso. Inclusive também tem muitos casos que a planta até produz as flores, mas é o que a gente até chama, né, que as flores elas são abortadas ainda na árvore, porque elas não têm a nutrição correta, os micro e os macronutrientes corretos para que a flor prospere
e venha a gerar frutos. Então, assim, é toda uma sequência que precisa ser respeitada. E o assunto que você falou, essa sequência de adubação é importante ser respeitada. Porém, também é muito importante considerar outros aspectos, como a luminosidade e principalmente a irrigação. Para o pessoal de casa se ligar, a adubação do solo é uma coisa, a nutrição da planta é outra. A planta só vai ter aquele alimento disponível para ela se tiver água no solo. Então, se eu adubar e não colocar água, vai queimar a raiz da planta e você vai perder tanto a planta quanto o adubo. Exatamente. A planta é o que a gente chama do veículo, né, Dana? A gente sempre faz até nos nossos cursos, a gente faz aquela alusão que é bem legal para as pessoas entenderem. A água é como se fosse um carro e os nutrientes é como se fossem as pessoas dentro do carro. E esses nutrientes só chegam até a planta se tiver um veículo que é a água. Exato. Na agronomia, a gente chama de solução do solo, solução de água do solo. Então, ela precisa transformar aquele nutriente que a gente colocou no solo num suquinho, para ela poder absorver. Exatamente. Padre, um mito muito recorrente é de que não pode ter plantas em ambiente com ar-condicionado. Né? O pessoal fala muito sobre isso e a gente esclarece aqui para vocês que é um mito. A gente pode sim ter plantas em ambiente de ar-condicionado. Agora são plantas específicas, existem condições que precisam ser consideradas. Pois é, além dessas condições, tem os tipos da planta também. Tem as espécies adequadas para ambientes internos e quando a gente vai fazer o estudo durante a visita técnica dentro do ambiente, existe também, né, Dani, um mito de que as plantas ficam sem nenhum tipo de iluminação natural. Isso é mais um mito. Quando a gente vai fazer o estudo na hora da visita técnica, a gente busca aonde tem algum vidro, aonde tem nem que seja um mínimo de luz natural no ambiente para colocar aquela planta ali o mais próximo possível. Exato. Aqui, por exemplo, em Ari, a gente recebe iluminação aqui, desse vidro. Então, as plantas podem ficar nessa área, porque elas estão recebendo iluminação natural. E ainda pegando na questão dos mitos, me lembrei agora também, de pessoa fala muito, da questão de que a planta ela precisa ter aquele sol direto, né, em cima dela, e não. Uma coisa que a gente também gosta muito de reforçar é que, mesmo estando a certa distância da iluminação natural, e mesmo que o sol não esteja incidindo sobre a planta diretamente, a planta ela consegue sim, né, captar essa luz natural para que ela realize o processo de fotossíntese, que é muito importante. O pessoal diz, a planta se alimenta sozinha, a gente aprendeu na escola. Alimenta-se sozinha, entre aspas, ela produz o seu próprio alimento. Porém, para ela produzir seu próprio alimento, ela precisa daquele básico: a água, iluminação natural e a nutrição do solo. Explicando de forma mais direcionada, a energia, a verdade é a fotossíntese, ela fornece a energia para a planta. Agora, o nutriente vem da adubação no solo. É no parar, para. Claro, essa questão da iluminação das plantas. A gente sempre explica que existem as plantas, que elas são plantas de sol pleno, que é aquelas em que o sol, os raios solares, elas atingem diretamente, as plantas incidem diretamente os raios solares nas plantas, aquelas plantas que ficam no meio da rua, sem tipo de proteção nenhuma. E que elas passam o dia todo debaixo do sol quente. Isso. E também tem aquela história da planta de sombra. É sombra entre aspas. São plantas que estão dentro de casa, dentro de ambientes comerciais. E tem muito também a história da planta de sombra. Quando a gente fala planta de sombra, o pessoal acha, né, Dani, que é uma planta que ela tá no local zero no breu. No breu total. E não tem planta que resista ao breu total, porque ela precisa de alguma forma captar a luz natural. Ela precisa dessa captação. Então, aqui, por exemplo, ela precisa ficar de alguma forma que ela esteja virada, recebendo essa captação, que nesse caso não é a luz natural, ou não é a luz direta, mas é o que a gente chama de iluminação. Se a gente apagar aqui todas as lâmpadas, o ambiente vai estar claro. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é um ambiente que está iluminado. E essa iluminação natural que vem de fora, a planta ela capta também. Então, são justamente aquelas plantas que a gente usa
em ambiente interno, que ela tem essa captação e elas não conseguem levar essa luz do sol. Uma colocação interessante é que na natureza, essas plantas de sombra são justamente aquelas que ficam nas florestas. Fazendo analogia, para que vocês entendam, na verdade não é nenhuma analogia, porque na vida real é assim, né? É quando a planta é considerada de sombra, são justamente aquelas plantas que na natureza estão sombreadas por outras plantas de porte maior. São as plantas de porte herbáceo, debaixo de árvores. Então elas estão acostumadas com aquela luz do sol que vem filtrada. Então chega só uma iluminação, uma coisa mais branda. Então a gente tem, na verdade, 3 terminologias. A planta de sol pleno, que passa o dia todo no sol, a planta de sombra, que recebe essa iluminação filtrada, e a planta de meia sombra, que ela passa ou na manhã ou no período da tarde com o sol direto sobre suas folhas. É importante ter essa divisão, né? É isso. Esse foi o nosso bate-papo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora nós vamos trazer muitas dicas, desvendar mitos sobre paisagismo, sobre jardinagem, sobre plantas, para que você se sinta mais seguro no cuidado do seu jardim e também para contratar profissionais que são especializados no assunto. Exatamente, Dani. Primeiro de muitos. E vamos organizar com você, nosso cliente, para levar toda a nossa equipe para gravar no seu jardim, para você conversar conosco. Como é que foi a sua experiência durante todo o processo? Como é que foi a sua experiência em contratar um paisagista para desmistificar que é caro, desmistificar que é complicado, que dá para fazer só com o jardineiro? O jardineiro, ele integra a nossa equipe. Então, a gente sempre traz a relevância da integração dos profissionais, da multidisciplinaridade do paisagismo. E é isso, conte conosco, nossas dicas e nossas orientações. E não esqueça de curtir, de compartilhar o nosso Instagram, Nosso Jardim RN, do nosso grupo, e também tem os nossos Instagrams individuais, Patrícia Macedo Paisagismo, Daniele Carinho Jardins. E até a próxima. Tchau. Foi dia de emoção, viu? Confiei em Ali porque conheço ele, mas você sabe que eu sou apegada no cabelo. Não chore não que cresce. Mas eu gostei, realmente ele estava muito pesado. Ficou mais leve, verdade? Ficou bem mais leve. Só que diminuindo um pouquinho agora, a franja ele não vai te deixar sofrer. É, não gosta de franja não, eu percebi. Deixe ele. Estamos aqui para agradecer a participação de vocês no primeiro curso, que encerrou em 2 dias, e viemos trazer para vocês o segundo. E agora dobramos a quantidade de participantes e teremos o segundo curso de 2024, que é Botânica para Jardins. E o que é isso? Um conteúdo riquíssimo, onde nós vamos falar de todas as partes das plantas e explicar cada função dela. Diz aí, Dani, o que é que a gente vai trazer e oferecer nesse curso? Vai ter a parte prática, onde você vai dissecar uma planta, vamos ter coffee, vamos ter brindes, sorteios, kit do aluno. Nosso objetivo é que você, amante de planta, você que trabalha com planta, tenha uma experiência única.